Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBOTECO você ganha até R$ 100 de bônus. Link aqui na descrição. E você tá fazendo o que agora, Celção? Como que tá essa vida depois da saída da Gazeta? Então, sair da Gazeta foi... Vai fazer já? Caraca, quase dois anos quase no 2 ano que anos. vem. É. Eu vim no comecinho, fazia um mês que eu tinha saído, eu acho. Exatamente. Março de 2023. Isso. 2023 foi um ano, assim, pra mim, de encerramento de ciclo. Acho que eu nunca encerrei tanto ciclo na minha vida de uma vez só. Mas tudo, né? Isso era pessoal, profissional, amizades, projetos, encerrei um monte de coisa. Ali, 2023 foi um ano de encerramento de ciclo. Precisou de terapia? Terapia eu faço Já fazia. há muito tempo. Bom, cara. Eu, Bom, né? Aqui eu não somos- sei somos o que seria... três caras que fazem terapia. Terapeutizados, né? Eu não sei o que seria de mim sem a terapia. É. A terapia sempre foi muito importante na minha vida, até pra gente se conhecer melhor. Total. Por isso que eu sempre defendi... Não, a gente vai falando uma coisa, eu vou puxando Não, outra, pô, mas é assim não mesmo. vamos perder. Por isso que eu sempre defendi o trabalho psicológico nos clubes de futebol, mas não aquela coisa motivacional, inteligência emocional, para resultado. É para pegar o cara mesmo e tratar o lado humano dele, para ele saber lidar com a fama, com a cobrança, sabe, com todo o universo no qual ele está inserido no futebol. Você precisa de uma ajuda. E existe um preconceito muito grande, especialmente no futebol. Técnico que acha, não, eu sou psicólogo, eu não preciso de psicólogo. Ou o cara é atleta, não, eu tenho Deus. Tudo bem, Deus ajuda, mas na verdade você precisa de um apoio especializado. Então eu faço terapia há muito tempo, não sei o que seria de mim sem a terapia. E isso foi muito trabalhado, inclusive, na terapia. Eu me lembro que na época, quando eu saí da Gazeta, aquela coisa do universo novo, eu sempre tinha uma rotina. E foi uma coisa que o meu terapeuta me fez enxergar na época. Que o que eu estava sentindo falta era da minha rotina. Só que a saída, eu tinha um armário de oportunidades. Se eu abrisse a porta, caiu um monte no meu colo. Então, na verdade, o que eu sentia falta nesse período de transição era da minha rotina. Chegar naquele determinado horário, abrir o computador, olhar as coisas, faz uma reunião aqui, faz outra lá, ser tudo num organograma, tudo certinho. De repente, eu não me vi mais com aquilo, tá? Os dias livres, eu não parava em casa. Porque eu achava, eu não sei se no meu subconsciente, se eu ficasse em casa, eu era um vagabundo. Então, eu comecei a rodar mais do que eu já rodava. E rodava para cá e fazia para cá, achava coisa para fazer ali, ia colar. Enfim, então 2023 foi um ano de transição. Foi um ano de transição que eu encerrei os meus ciclos e comecei a olhar para frente. 2024, ainda assim, em 2023, do ponto de vista do jornalismo, eu estava na 105, tive depois também o convite para fazer a Paramount e fazer os jogos Paramount Plus, para fazer Libertadores, Sul-Americana, então está sendo, né, porque continua uma experiência muito bacana. Logo depois que eu saí da Gazeta, eu continuava fazendo algo relacionado ao esporte, mas diferente, tá? Só com jogos, comentando jogos, não numa bancada, num programa discutindo o cenário do dia a dia. Então isso foi muito importante para mim, agradeço a Paramount até por ter aberto as portas para mim. Logo depois, né? Eu saí da Gazeta, um mês depois eu já estava fazendo jogos pela Paramount. Na 105 eu estou desde 2020. Só que eu tenho uma paixão também. Eu me sinto um cara realizado, porque eu acho que tudo aquilo que eu queria fazer, eu fiz. Então, sonhava com rádio. Comecei lá, moleque, em 1987, no rádio, aquele rádio FM. ZYD 860, Diário FM, era legal. Antes de fazer a faculdade. Sonhava com televisão, tive oportunidade na televisão de apresentar, comentar, narrar, reportar, enfim, fiz todas essas coisas. Ter uma banda de rock, cantar, é uma outra experiência que eu pude realizar também. E dar aula, eu dou aula desde 91. E dar aula sempre foi uma coisa muito importante para mim. Era uma espécie... Eu via na oportunidade da aula uma possibilidade de eu retribuir aquilo que, sei lá, o destino, podemos chamar de universo, no que cada um acredita, mas o que o destino, o que a vida me ofertou. Claro que eu tive que batalhar para ser locutor, tive que batalhar para ser repórter. Obviamente eu fiz por merecer. Mas a vida também foi generosa comigo. Então dar aula, a passar o meu conhecimento para outras pessoas que também tinham um sonho de chegar nesse lugar que eu
cheguei, era uma maneira de eu retribuir. Então eu dou aula desde 1991. Só que as aulas que eu ministrava era muito mais por um prazer que eu encaixava na minha rotina, porque a prioridade sempre foi a TV, sempre foi o meu compromisso da TV. Quando eu saio da TV e eu passo por esse processo de transição, é hora também de eu começar a pensar com mais carinho nos meus cursos. Eu já tinha uma parceria com uma empresa, que a gente rompeu a parceria depois, montei um espaço para fazer mentoria, aí surge também a figura da minha noiva hoje, que pegou e falou assim, Celso, vamos abrir a escola, vamos fazer a escola, que sempre foi um sonho seu, vamos tirar do papel e fazer acontecer? Então desenhou todo o projeto, desenhou tudo que a gente pode fazer, mostrou para mim as possibilidades, assim, vamos. Aí em 2024 eu abro a escola voltada para a preparação de não só novos locutores, apresentadores, mas qualquer pessoa que queira se comunicar bem. Então palestrantes, pessoas, profissionais que precisam das redes sociais para falar bem, então médicos, advogados. Então é uma gama muito grande de pessoas que tinham essa necessidade. Cara, e é uma dificuldade, assim, que eu nunca tive problema com isso, mas eu conhecia tanta gente na época de escola que tinha uma apresentação, a pessoa, cara, Tremia, não sei como falar, tremia, entrava em pânico. Entrava em pânico. Minha ex-namorada falava, cara, que eu tenho tremo na hora que eu tenho que falar para muita gente ao mesmo tempo, etc e tal. E então, assim, é uma demanda que muita gente tem. E mais do que ter a demanda, é trazer a solução para essas pessoas. Claro. Então você vê, de repente, a pessoa sorrindo porque ela descobriu uma voz que ela não sabia que ela tinha. De repente ela começa a se ouvir e ela fala, uau, sou eu falando, caramba. Sabe? E aí vem a confiança, porque a mesma insegurança que te impede de ir para o palco e apresentar, é a mesma que depois é a segurança que te empurra para fazer. E aí é claro que tem todo um trabalho também do ponto de vista do comportamento, você entender que o medo nasce no ego, na vaidade. Mas também quando você começa a querer se expor demais, porque você se sente confiança demais, também tem o ego e a vaidade. É em fazer com que eles entendam que não se trata de mim enquanto falo, ou de você, mas a mensagem que a gente traz. Então quando a gente foca na mensagem, e não no julgamento alheio, não no sucesso que você busca, não no reconhecimento que você está esperando, a comunicação se efetiva de fato, porque está pautado em algo concreto, que é a mensagem. Então, 2024 foi o período de eu focar na escola, de implantar, inaugurar, fazer os cursos, as mentorias, os treinamentos, concomitantemente a Paramount e a rádio. A gente está ampliando agora, então eu estava até falando com a Cibele agora pouco sobre isso. 2023, encerramento de ciclo, transição. 2024, plantar, vamos plantar. 2025 que vem a colheita de fato e nessa nova fase, nessa nova empreitada.